Oi, gente, tudo bem? Espero que vocês tenham aproveitado as férias, espero que vocês tenham conseguido descansar. Espero também que a revisão da semana passada tenha ajudado a gente a voltar um pouco no ritmo, né? Já de lembrar o que foi dado, porque né, a história é uma coisa atrás da outra, uma coisa vai interligando a outra. E vocês devem ter percebido que eu não passei, a revisão foi até a baixa Idade Média, porque eu não achei que seria legal botar só o Renascimento já a partir da modernidade, acho que ia ficar muito solto. E aí eu deixei só realmente até o fim da Baixa Idade Média, porque quando a gente acabar a modernidade eu vou passar uma outra revisão para a gente juntar tudo, porque nesse período assim acontece muita coisa ao mesmo tempo, muitas coisas muito importantes. E é isso. Vamos começar a aula dessa semana, né? A gente vai dar o gancho com o Renascimento, que foi a nossa última aula, que, podemos dizer assim, foi o primeiro movimento, né, da modernidade, não começou necessariamente na modernidade, mas foi o primeiro movimento da modernidade, assim, expressivo. E o segundo vai ser a aula dessa semana, que é a Reforma Protestante e a Contra-Reforma da Igreja Católica, que aconteceu no século XVI, né, foi encabeçada pelo Martinho Lutero. E a gente vai entender mais ou menos como é que foi esse processo, porque foi só a partir de Lutero que realmente houve toda essa movimentação dentro da igreja, porque ele não foi o primeiro a ver problemas dentro do jeito que a igreja estava levando as coisas. E é isso, vamos lá começar a nossa aula. Bom, então vamos lá, né? Antes de eu realmente de fato falar, né, começar a falar da Reforma Protestante, a gente tem que entender que na virada, né, da Idade Média, né, desse processo da Idade Média para a modernidade, aconteceu um milhão de coisas ao mesmo tempo. A gente estava vendo, né, a gente viu como é que foi o final da Idade Média, a gente viu o que foi o Renascimento. E assim, acontece um milhão de coisas ao mesmo tempo, a Europa não está homogênea, né? Toda vez que a gente fala de um período histórico assim, não é homogêneo, acontece em cada lugar uma coisa, mas, enfim, tá acontecendo muita coisa ao mesmo tempo, veio o Renascimento, veio as expansões, veio alguns lugares já formando os estados nacionais, outros lugares com a igreja não estava com tanto poder assim. Tá acontecendo muita coisa ao mesmo tempo na Europa. E essa quantidade de loucura acontecendo, né, muitas mudanças radicais e novas classes surgindo e novas descobertas, levou também à questão da Reforma Protestante. A Reforma Protestante levaram a mais coisas ainda acontecendo. Então, assim, a modernidade, ela acontece muita coisa ao mesmo tempo, muita coisa muito importante, e a gente hoje vai ver, né, só a Reforma Protestante. Mas vale ressaltar que assim, tá acontecendo um milhão de coisas ao mesmo tempo e né, uma coisa leva a outra. No final das contas, o que foi a Reforma Protestante, né? O que estava acontecendo, já que estava acontecendo tanta coisa assim ao mesmo tempo, porque só com Martinho Lutero que as coisas realmente tomaram a proporção que tomaram em relação à igreja. O que acontece? No contexto da época, em alguns lugares, com a ascensão da burguesia, com alguns reis, né, tomando o poder, eles estavam muito insatisfeitos com as posições da igreja, né, porque a igreja ela controlava o meio político, ela controlava a economia, ela controlava o social, ela controlava o jeito que as pessoas deviam se portar, as pessoas tinham que pagar muitas coisas à igreja, muitos impostos. A igreja muitas vezes decidia quem estava no poder ali daquela região, daquele estado que estava se formando. Então, assim, já tinha uma insatisfação com a igreja, né, externamente dela. E internamente também tinha, porque o Lutero não foi a primeira pessoa a ver pequenos problemas no jeito que a igreja estava se portando. Mas foi com Lutero por conta de todo esse contexto da época. O que o Lutero não estava satisfeito? Primeiro de tudo, Lutero ele foi um monge, ele foi um professor universitário, né? Lembrando que as universidades na época elas eram todas católicas, era para formações católicas, cristãs. E o Lutero, por ele ser formado, né, ele tinha acesso à leitura dos materiais da igreja, ele tinha acesso à leitura da Bíblia, e uma das coisas, né, que ele mais criticava era a questão da leitura da Bíblia não ser uma coisa universal, somente porque assim, a Bíblia era escrita em latim. E somente quem sabia ler em latim poderia ler a Bíblia e interpretar a Bíblia. E ele não concordava com isso, ele achava que
todas as pessoas deviam ter acesso. A Bíblia ela tinha que ser traduzida para várias línguas para as pessoas poderem ler e interpretar, ter um acesso direto à palavra. A outra coisa, e acho que assim, a principal, né, para ele ter se revoltado, né, ele ter feito as críticas à igreja, foi a questão da venda de indulgências. O que é a venda de indulgências? É basicamente você pagar para você se redimir dos seus pecados, para você ter o perdão dos seus pecados. E isso para o Lutero, assim, era o mais grave de tudo, porque estava pregando justamente contra tudo que a igreja... Era uma coisa justamente tudo que a igreja pregava. Porque a igreja, nessa época, ela já condenava o acúmulo de capital, de dinheiro, o acúmulo de riquezas. Então, assim, não faz muito sentido a igreja tentar pegar esse dinheiro em prol de si mesma. Você não pode vender o perdão dos pecados. O perdão dos pecados para Lutero tem que ser a partir das suas ações, tem que ser uma vida vivida pela fé. Você tem que viver por aquilo que você acredita, você tem que viver por aquela religião, pelas coisas que aquela religião prega. Então, Lutero, ele escreve 95 teses e ele cola na porta da igreja de Wittenberg, se eu não me engano. Eu não sei falar alemão, gente. Ele era alemão, né? Vale ressaltar. Não sei, então, assim, me perdoem a minha pronúncia. Só que assim, não pensa que foi o fato dele ter colado essas 95 teses que realmente foi revolucionário, porque era uma prática normal na época, quando você queria dar um informe, você queria publicar alguma coisa, até porque assim, não era necessariamente todo mundo que sabia ler, né? A gente tem que ter assim em mente. Mas quando você queria falar alguma coisa em público, assim, você colava na porta da igreja. E ele colou essas 95 teses. Só que assim, o que realmente fez as pessoas prestarem atenção àquilo foram graças a duas coisas. Os seus alunos, né, porque ele era professor universitário, e a questão da imprensa que há pouco tempo tinha surgido na Europa. Então, o que esses alunos fizeram? Eles pegaram essas 95 teses do Lutero, eles copiaram, né, usaram a imprensa para copiar, para produzir em massa, e saíram espalhando ao redor. E assim, como nessa época a gente já viu que já estava tendo mais satisfação com as posições que a igreja estava tomando em relação a várias áreas da sociedade, foram ideias que se espalharam com muita facilidade. As pessoas compraram aquilo, principalmente os nobres, principalmente a burguesia, os reis. Eles olharam aquilo que o Lutero estava falando e falaram, pô, é isso, tá errado, não pode. Mas assim, não era pela questão da fé, era pela questão deles, sabe? Ok, a gente já entendeu como é que a ideia de Lutero se espalhou, mas assim, o que levou, né? Pô, beleza, a ideia se espalhou, ok, beleza, mas assim, o que levou a ter toda uma movimentação realmente grande a ponto de criar uma nova corrente dentro do cristianismo, né, que é o protestantismo? E aí o que acontece? Né? A igreja ela não ficou assistindo aquilo de braços cruzados, assim, tá, deixa eles. De forma nenhuma. Ela estava olhando aquilo ali e ela não estava gostando muito. E aí o que acontece? A igreja ela chama o Lutero e fala assim, olha, é bom você retirar tudo que você falou, porque não tá dando muito certo pra gente. A gente tá começando a ficar meio incomodado com as coisas que estão acontecendo, não tá sendo muito legal. E o Lutero não retira, porque a ideia de Lutero é uma reforma dentro da igreja para a igreja justamente melhorar, para a igreja ser aquilo que ele acreditava que Cristo queria que fosse, né? Ele tinha um ideal de aproximação com as ideias de Cristo, com o que a Bíblia pregava principalmente, né? Ele era muito fiel ao que a Bíblia falava, né? À toa que ele não acreditava nessa uma única interpretação que a igreja tinha que interpretar pelas pessoas. Ele queria que as pessoas interpretassem a Bíblia, ele pegasse e lesse a Bíblia, porque é o contato direto com Cristo, com Deus, enfim, com a religião, né? E aí a igreja fala, ó, você tem que retirar tudo isso que você está falando, e o Lutero não retira. E isso, quando ele publicou as 95 teses, ele publicou em 1517, se eu não me engano. E aí foram se passando 4 anos, você vê que também não foi nada muito rápido, né? Parece que, assim, pegou, publicou, igual a gente tem hoje em dia na internet, todo mundo viu, compartilhou, não foi assim, foi um processo. E aí, né, se eu não me engano, em 1521, 4 anos depois de ele ter publicado as 95 teses, ter colado lá na porta da igreja, ele é chamado pela igreja, né? Ele fala assim, ó, não dá, se você não fizer isso, você vai ser excomungado. E aí o Lutero, ele fala, você pode me excomungar, porque assim, não vou retirar o que eu falei. Tá errado isso que vocês estão fazendo.
E aí que começa, aí que o bicho realmente pega, porque a igreja excomunga o Lutero, e o Lutero ele é abrigado pelo, se eu não me engano, rei da Alemanha. Eu não tenho certeza, mas se eu não me engano, mas enfim, ele é abrigado pelos nobres. E aí que a coisa realmente começa a pegar, porque ele já estava com uma legião assim de seguidores, e os seguidores mais radicais eles se revoltam. Eu acho absurdo o Lutero ter sido excomungado da igreja. Que isso, não existe isso. E aí começa uma onda de protestos, que vem o nome, né? O protesto não era só questão do Lutero ele realmente ter feito uma tese de protesto, é porque realmente virou uma coisa radical. E aí o Lutero, inclusive, ele não concorda com isso, ele não quer essa radicalidade, ele não quer essa coisa brusca. O Lutero ele só queria uma reforma dentro da igreja, dentro da instituição que ele acreditava. E aí começa uma sucessão de protestos, e protestos violentos, guerras, podemos dizer assim, porque a igreja, eu já falei, ela não está aceitando aquilo tudo de braços cruzados. A igreja ela tinha poder na época. Então, os protestantes, né, não só pelos ideais deles, mas eles são realmente pessoas que protestam, que vão ali, que estão lutando pelo que eles acreditam, eles vão protestar e eles são recebidos diretamente pelos católicos, né? Eles não estão aceitando aquilo, sabe? E aí começa uma onda de protesto e de guerras e de gente morrendo, e o Lutero ele não tá nem um pouco feliz com isso. E, enfim, o Lutero, assim, ele não ficou muito feliz, né, com o rumo que tomou toda esse pequeno protesto que ele queria fazer, essa reforma. Ele realmente queria fazer uma reforma, ele não queria que tivesse essa separação, porque surge uma nova religião, né? Inclusive não foi com Lutero, foi com o discípulo dele, ele realmente, ele fala, eu não lembro o nome, na verdade eu até lembro, mas eu não sei falar em alemão, gente, me desculpa. Mas esse discípulo de Lutero, ele realmente decreta que, então vamos fundar aqui a nossa nova religião. E continuou tendo guerra no meio disso tudo, a igreja não estava aceitando isso fácil, a igreja, inclusive, ela condena quem seguisse as ideias de Lutero, do protestantismo, era pagão, né? Então merecia ser perseguido. E aí foi mantendo guerra, e só depois de um tempo que eles assinaram um acordo de paz, mas assim, também não durou muito tempo, porque a gente vai ver depois a Contra-Reforma. Mas enfim, essa ideia do protestantismo, ela não ficou só na Alemanha, ela foi se espalhando pela Europa toda, e tiveram duas vertentes do protestantismo muito importantes, que são conhecidas, inclusive uma delas está aí até hoje, né, que é a Igreja Anglicana, que é na Inglaterra, e o Calvinismo, que veio da Suíça, apesar de ter sido feita por um francês. O anglicanismo acontece porque o rei da Inglaterra, na época, ele queria se separar da esposa dele, porque não tinha dado ainda um filho homem para ele, para ser sucessor do trono, e não podia se separar. E aí ele acha um absurdo isso, e ele, basicamente, ele funda a própria igreja. Vamos botar assim um resumo, é basicamente isso. Ele não está satisfeito com o fato da igreja não estar... Além dessa questão, né, tem as outras questões também que eu já tinha falado antes, dos impostos, da igreja controlar tudo. E aí, ainda por cima, o rei da Inglaterra falou, pô, vai controlar agora até eu querer ter um filho homem para ser meu sucessor? Então ele se desligou e formou a própria igreja, que é uma mistura de calvinismo com protestantismo. É uma loucura, mas enfim, tá aí até hoje, né? Tá, se eu não me engano, é a religião mais popular da Inglaterra até hoje. E o calvinismo, que veio antes, né, até do anglicanismo, que foi com o Calvino. Ele era um francês que se refugiou na Suíça, que foi um dos países que adotou o protestantismo. E ele tinha algumas críticas, mesmo a Lutero, né? Ele acreditava muito como se fosse um determinismo, né? Que você já nascia para o pecado ou você já nascia para a fé. E essa era uma das principais diferenças dele para Lutero, mas ele continuou se identificando como protestante, né? Ele se converteu ao protestantismo graças à ideologia, né, de Lutero. E é isso, essas foram as principais reformas que a gente pode falar assim na Europa na época. Foi o protestantismo, graças a Lutero, que aí criou a igreja protestante, que temos inclusive até hoje também. A do anglicanismo, né, que temos a igreja anglicana até hoje. E a calvinista, que eu sinceramente eu não sei se ela ainda existe até hoje, mas foi na época muito importante, que deu origem ao anglicanismo, ajudou a espalhar as ideias protestantes, principalmente essa questão das críticas à Igreja Católica.
coisa que é muito importante também ressaltar dentro já da própria religião do protestantismo, né, é que graças às 95 teses do Lutero, surgiram, podemos dizer assim, 5 regras, né, 5 dogmas da Igreja Protestante, que ficaram chamados de 5 solas. Eu vou dar uma colada aqui, porque eu não vou lembrar. As 5 solas foram, né, somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça e glória somente a Deus, né? E que se encaixa tudo naquilo que a gente falou que o Lutero ele estava criticando, né? Que você não pode vender o perdão, que você tem que ter contato direto com as palavras de Cristo, né? Que é a Bíblia. Somente Deus pode te salvar, você não precisa pagar para isso, você tem que viver para Ele. Enfim, acho que essas cinco escrituras, podemos dizer assim, né? Essas 5 regras, elas dizem muito, dá para entender o que é essa nova ideologia que Lutero acabou criando sem querer, né? Bom, então acho que já deu pra gente entender que, assim, as coisas fugiram do controle para todo mundo, né? Tanto para a igreja quanto para o Lutero, né? Porque o Lutero, no final das contas, ele não queria isso tudo. Mas as coisas foram fugindo do controle e a igreja foi percebendo que, assim, o jeito que eles estavam reagindo não estava dando muito certo, porque, assim, o protestantismo estava crescendo e ele tinha criado até pequenas ramificações dentro dele mesmo, né? Que foi o anglicanismo, o calvinismo, entre outros também que existiram. Mas ela ficou assim, pô, não tá dando certo, a gente vai ter que pensar, sentar e pensar. E aí foi que eles convocaram o Concílio de Trento, se eu não me engano, em 1545, que foi eles realmente, pô, vamos sentar aqui e vamos pensar. A gente tem que conter pelo menos o protestantismo, porque assim, acabar a gente não consegue mais. Já tá muito grande pra gente acabar. Não dá pra sair guerreando com esse tanto de gente, porque a gente já viu que tá saindo prejuízo. Então eles reuniram, né, fizeram esse concílio, e eles reafirmaram algumas coisas. Entre elas foram as tradições, os sacramentos, a justificação pelas boas obras, mantiveram o uso da Bíblia em latim, continuaram não concordando com a questão da tradução. A Bíblia tem que ser em latim e vai continuar sendo em latim, mas eles acabaram com a venda das indulgências, que no final das contas foi o que alavancou o grande motim, que foi o que fez Lutero escrever as 95 teses. Eles realmente acabaram, mas eles não é que eles criaram a Companhia de Jesus, que são os jesuítas, né? Eles reafirmaram, falaram assim, bom, então vamos aqui investir agora nos jesuítas, que nada mais é do que a conversão das novas colônias. Porque lembra que eu falei que estava acontecendo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo que estava tendo toda essa movimentação religiosa dentro da Europa, os países europeus estavam se expandindo, eles estavam conquistando novas terras, né? Que foi a expansão marítima. E aí os países europeus eles olham e falam assim, bom, então já que aqui na Europa as coisas não estão dando muito certo, vamos evitar que eles levem as ideologias protestantes para fora. Então o que a gente vai fazer? A gente vai converter os novos povos. E isso foi importantíssimo, isso realmente conteve a expansão do protestantismo, não foi capaz de acabar, mas conteve. E a Contra-Reforma foi basicamente isso, né? Essa questão desse Concílio de Trento, essas reafirmações e criações de coisas novas, é chamada de Contra-Reforma da Igreja Católica, que realmente, no final das contas, teve um valor, né? Eles conseguiram conter, pelo menos, o protestantismo. Bom, gente, e é isso. Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode perguntar. Eu vou passar uns exercícios e leiam da página 80 até 85 da apostila do curso, que lá tem escrito a aula e tem algumas informações que complementam, é um pouquinho mais detalhado, né? A leitura ela ajuda a fixar. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por terem assistido a aula de hoje. Um beijo e até na próxima semana.